Oi, Migli, sejam bem-vindas! Aqui é a Lara Matos, eu sou Lash Designer e Lash Terapeuta e esse é o nosso evento de 3 aulas, o Expert Lash Week, onde eu vou te mostrar como é possível faturar mais de R$ 10.000 com apenas 6 horas por dia, trabalhando com cílios de alto padrão, começando do zero. Eu sei que às vezes pode parecer bom demais para ser verdade, mas dá uma olhada no que essas pessoas estão falando a respeito dessa técnica. Não tinha muito conhecimento em relação à abordagem, em relação à técnica. Eu não fazia resultados bonitos, então eu achava que as pessoas não iam querer aquilo. Eu, às vezes, achava que não daria certo, eu achava que não ia vender, eu achava que as pessoas não iam gostar, e eu não oferecia. Eu queria um trabalho que desse para mim conciliar, né? Cuidar da minha filha e tá ali em casa. Fazia em 3 horas e, às vezes, nem preenchia 100% em 3 horas. Mas aí eu vi muitas pessoas falar de você, a moça que eu fiz um curso de sobrancelha falou, faz com a Lara, porque ela é muito boa. Hoje eu atendo aqui em casa, tô arrumando agora um lugarzinho, um espacinho aqui, e tô atendendo aqui por conta própria. E é a minha procura maior hoje. Hoje em dia, se eu te falar que 95% das minhas clientes são do clássico, elas procuram técnicas mais naturais, elas não gostam de exagero, elas não gostam de breguice, né? Vamos dizer assim. É uma técnica que eu sinto na minha experiência, na minha visão, que é uma técnica que mais vende hoje, que elas mais procuram comigo, é o clássico. E aí, nos cílios, eu tive tudo isso. Inclusive a minha independência financeira, porque depois, né, que eu parei de trabalhar, querendo ou não, tudo era meu esposo, né? Eu queria uma blusa, eu tinha que, fui lá, comprei, você paga? Era assim. E hoje, graças a Deus, não é mais assim, não. Achei que eu não ia conseguir, mas depois que eu consegui, eu me senti muito feliz. Eu achava que era impossível de você conseguir fazer. Eu acho que o método que a Lara usa, ele é muito, muito bom, ele funciona na prática, eu posso falar por experiência própria que dá certo. E fazendo com a técnica do clássico, eu vi que fez diferença, que começou a mudar, meus resultados estavam bem melhores. Eu vi as fotos e você vê aquilo e você vê que tá bonito, é bom você ver e ver que tá legal. Então eu me sentia muito feliz. Eu atendi até uma cliente e ela veio, colocou, ela falou assim, nossa, eu tô amando. Eu não quero mais ficar sem cílios agora. Eu achei lindo, eu achei tão natural, eu achei que realçou. Ela tem um olho claro, então, assim, realçou, mas não ficou muito pesado. Ela falou: não, quero manter. Já marcou a próxima manutenção. Era assim, foi tomando uma proporção que teve uma vez que eu falei, eu não tenho mais horário, não dava. Hoje, por semana, atendo de 4 a 5 vezes, tendo umas 2 a 3 clientes por dia, mais ou menos. O máximo foi 8.000 no mês. Eu fiz 12 mil e pouquinho. Viu? Todas elas começaram do zero comigo. E cada uma delas tem uma carga horária de trabalho que elas optaram, elas escolheram para ter a melhor demanda delas, assim como a melhor demanda dos atendimentos. E elas conseguiram tudo isso usando o meu método simples e direto. E antes de eu te explicar como esse método funciona, deixa eu te contar como que ele caiu nas minhas mãos. Eu sou lash designer, né? Eu tenho meu estúdio aqui na cidade de Lins e tudo mais, mas nem sempre foi assim. Antes de eu entrar para o mundo da lash designer, né, para o mundo da extensão de cílios, a minha vida era completamente diferente. Eu morava em São Paulo, eu trabalhava com artesanato, desenvolvia acessórios de cabelo e eu trabalhava em feiras e eventos, e era uma loucura. Eu trabalhava todo final de semana e durante a semana eu produzia os materiais. E era uma vida muito doida, muito corrida. Era montar evento, desmontar evento, viajar para eventos, cuidar de todo o estoque. Mesmo assim, o dinheiro mal dava para eu cobrir as minhas contas. Era boleto, aluguel, convênio, tudo que vocês podem imaginar. E no final do mês eu tinha aquela sensação de que eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto, mas parecia que eu não saía do lugar. Meu estado era assim, cansada, né? E eu falava, não pode ser só isso pra mim, não é só isso que eu quis. Foi quando em 2027, mexendo em uma revista, eu vi uma reportagem que me chamou a atenção. Mostrava foto de uma atriz, eu não me lembro o nome dela, e ela estava usando extensão de cílios e estava escrito assim do lado: fulana usa extensão de cílios e está livre de máscaras de cílios. Foi aí que acendeu uma luzinha na minha cabeça. E nesse mesmo momento eu fui fazer design de sobrancelhas e eu perguntei para a profissional que estava fazendo, né, o trabalho comigo. Eu virei e falei assim: Carol, você sabe o que é extensão de cílios? Ela virou e falou assim: Lara, eu já ouvi falar, é um procedimento que fica lindo, mas ele é muito caro.
Falei, muito caro quanto? Ela falou, custa de 300 a 400 reais. Minha cabeça começou a fervilhar. Eu comecei a fazer cálculos na minha cabeça. Eu falei assim, gente, imagina 300 reais. Se eu atender 2 clientes por dia, eu posso faturar 600 reais por dia. Multiplicado por 20 dias por mês, posso ganhar mais de 12 mil reais por mês. Falei, é isso que eu quero pra mim. Porque daí eu vou parar de me matando de trabalhar e não ter tempo pra nada. E foi aí que logo veio a realidade. Porque eu não tinha dinheiro pra fazer um curso. Então eu acabei vendo como que eu podia começar. Aí eu fui procurando os lugares e eu descobri que elas precisavam de modelos e eu me habilitei para ser modelos de várias profissionais. Então assim, não era para eu aprender, era para eu ser usada como modelo de treino, não é cobaia, porque cobaia morre. Eu era modelo de treino e eu fui modelo de tudo quanto é tipo de procedimento que vocês podem imaginar. E foi aí que eu percebia tudo que estava acontecendo. Eu queria sentir tudo, como que tudo funcionava. Como que funcionava o manuseio dela das pinças, como eram os movimentos, se pesava, se não pesava, qual era a sensação de estar usando aquilo. E eu fiquei extremamente apaixonada pelo procedimento. Foi quando eu peguei e falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu ainda quero fazer esse negócio, mas eu não sei quando isso vai acontecer. Nessa época, eu acabei precisando voltar aqui pro interior depois de 18 anos e eu voltei com a minha marca de acessórios de cabelo pra cá, vendendo online. Só que eu não estava muito satisfeita, mas eu continuei fazendo. E aí um dia eu saindo, eu lembro que eu fui num restaurante por quilo, eu tava com a minha mãe e a moça que tava pesando o meu prato, de repente ela parou e ficou olhando fixamente pra mim. Aí eu moça, eu falei 3 vezes, ai, desculpa. Aí ela pegou, terminou de pesar, eu cheguei na mesa, eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, tem alguma coisa errada comigo? Eu tô babada, tô suja, porque a moça da balança ficou olhando pra mim fixamente e demorou pra pesar meu prato. A minha mãe virou e falou assim, não, filha, é porque você tá de maquiagem. Eu falei, mãe, mas eu não tô com nada, eu só passei protetor solar. Ela falou assim, e esse negócio no seu olho? Você tá com rímel. Falei, não, mas isso não é rímel, isso é extensão de cílios. E aí ela virou e falou assim, então é isso. Eu falei, gente, extensão de cílios. Eu falei, peraí, ninguém conhece esse negócio aqui? Então eu vou descobrir. E aí eu não encontrei ninguém. Eu vi um espaço assim aberto, praticamente intocado, novo, e eu pensei, eu vou fazer isso acontecer, eu vou ser a melhor nesse negócio e eu vou revolucionar a cidade. E foi literalmente isso que aconteceu. Mas como que eu tinha que fazer isso? Como que eu precisava fazer isso? Eu precisava primeiro fazer um curso de qualidade. Só que eu não tinha dinheiro para fazer o curso. E aí eu pedi para minha mãe, falei, mãe, quero fazer o curso, me empresta seu cartão? Aí eu peguei, vim fazer o curso, peguei dinheiro de transporte, alimentação, tudo ali, super contado, super programado, porque não tinha. Quando eu cheguei para fazer o curso, a recepção assim, foi muito difícil, foi muito dura. Foi assim, pouca paciência para ensinar, pouco apoio para quem nunca tinha feito nada, para quem estava começando. Eu assim, encantada querendo fazer tudo e eu não consegui. Aí eu chorei, eu me senti mal, eu me senti invisível. Aí eu peguei e voltei para casa com a minha caixinha de treino, né, que a gente ganha uma caixinha de material. E aí eu comprei uns fios, comprei uma esponjinha, tudo. Eu falei, eu vou dar um jeito de treinar. E a minha maior dificuldade era a dificuldade de inúmeras iniciantes, o tal do adesivo. E aí eu comecei a treinar e aí eu falei, vou fazer alguma modelo. Eu peguei o sofá da minha casa, coloquei uns travesseiros e fiz 2 modelos lá. Eu falei, tô fazendo modelo aqui, eu vou fazer em Lins. Aí eu voltei aqui pra Lins, arrumei uma maca, uma luz, que era uma daquelas luzes de estética que tinha uma lupa, tinha o material e comecei a fazer modelo. Eu chegava e falava assim, você quer ser minha modelo? E elas, que é isso? É procedimento de extensão de cílios. Eu mostrava a foto, eu quero, então tá. Falei, nossa, consegui modelo, né? Eu falei assim, cada modelo era uma vitória. E aí eu ia fazendo as modelos e executando, eu falava, nossa, tá ficando legal, né? Tá mudando. Aí quando eu fui começando a perceber que estava tendo uma durabilidade, eu falei, melhor ainda, né? Mais incrível. E elas falavam, nossa, parece rímel, nossa, nem parece que eu tô usando alguma coisa. Isso, a extensão de cílios, é assim tão natural, tão suave. Falei, gente, eu tô no caminho certo. Né? Ainda bem que eu não desisti lá atrás. E aí eu fui entendendo também nesse meio tempo que cada mulher era única, que cada mulher assim ela precisava sentir o que ela estava querendo usar, precisava ser ouvida, que não era só colocar fio. Então era eu construir algo novo que representasse um jeito dela se sentir bem
E essa percepção foi o que começou a me diferenciar também como profissional, mesmo sem eu perceber na época. E o pessoal sempre me acompanhando, olhando na rede social, procurando. Aí um dia uma pessoa me ligou e virou e falou assim: eu quero marcar um horário com você. Eu virei e falei assim, mas eu não tenho horário. Eu falei, só tem para daqui 2 semanas, porque eu ainda estava treinando, né? E depois, por exemplo, que eu marquei essa cliente, que ela veio e realizou o procedimento, no outro dia ela já me ligou e ela falou assim, Lara, eu quero marcar a manutenção que você falou. E eu já falei com algumas amigas e elas já vão entrar em contato com você também, querendo marcar o procedimento. Eu falei, gente, não é possível, tá acontecendo mesmo. E aí elas foram chegando até mim, foram me descobrindo, eu sentindo o diferencial de cada uma delas. E isso que eu ainda não dominava por completo tudo. Eu cobrava um valor simbólico, era assim, R$60, R$70, 80. E eu falava, ó, isso é um valor simbólico, não é o preço do meu procedimento ainda. É porque eu tô começando. Nesse meio tempo eu fui fazer mais especialização e em 3 meses eu enchi a minha agenda. E aí a coisa foi se transformando, em um ano o negócio foi crescendo. O mercado também começou a mudar e eu nunca deixei de me atualizar. E aí veio, por exemplo, a pandemia, que na pandemia a gente teve que dar uma pausa nos atendimentos e foi aí que teve o boom dos volumes tecnológicos. Eu já havia ganho antes da pandemia uma caixinha do fio tecnológico e eu não gostei muito na época. E o procedimento de extensão de cílios, que já era considerado mercado de consumo de luxo, virou uma coisa quase comum. Por quê? Profissionais assim que ainda não tinham conhecimento começaram a executar o procedimento de qualquer jeito, em qualquer canto, sem prestar muita atenção em todos os cuidados que envolviam a técnica de extensão de cílios, com os preços lá embaixo, os preços despencando, não compreendendo como valorizar a carreira. E assim, foi a pior coisa que aconteceu naquele momento, porque a qualidade caiu, tudo ficou extremamente parecido, ficou tudo muito artificial. Voltei a testar de novo o fio de volume brasileiro, mas eu não gostava do resultado. Eu falava, gente, isso aqui não é legal. O volume russo, o feno de volume russo é tão mais bonito. E eu sentia que as minhas clientes de alto padrão, elas também não se identificavam com aquilo, porque elas achavam que aquilo ficava muito pesado. E enquanto algumas profissionais ainda faziam o clássico fio a fio, mas com o tempo, até essas profissionais, elas também começaram a abandonar a técnica. Elas achavam que o clássico fio a fio dava muito trabalho e também que não vendia tão fácil como vendia um volume. Só que algo diferente assim acontecia comigo. Enquanto o mercado inteiro parecia baixar os preços para poder vender, né, para ter o fluxo por conta dos fios tecnológicos que eles foram chegando, eu ia conseguindo aumentar o meu preço. De 120 foi para 130, para 140, 180, 200. A coisa começou a mudar. Além de um procedimento, eu tinha um diferencial e eu conseguia cada vez mais clientes fidelizadas, que elas voltavam sempre querendo que eu fizesse a extensão de cílios de forma personalizada, de forma natural, e a minha agenda lotando. E eu decidindo os meus horários, porque daí eu conseguia ver que período eu ia trabalhar ou não, como que ia ser. E aí cada vez mais eu ia sendo a minha chefe. Eu comecei a ter mais tempo pra mim, pra minha família. Eu trabalhava menos e teve uma hora que eu comecei a perceber, falei, gente, eu tô trabalhando 6 horas por dia. 6 horas por dia de segunda a sexta e eu ganho mais de 10 mil reais por mês trabalhando dessa forma. Aí eu virei e falei assim, não é só por causa da técnica que eu uso, que é o clássico fio a fio, que isso acontece. Porque lembra, as outras pararam de fazer o clássico fio a fio porque as clientes não pediam mais essa técnica e elas achavam que não vendiam. Enquanto eu estava construindo algo sólido e que as clientes valorizavam. Cada escolha que eu fazia, em cada detalhe que eu realizava, cada procedimento que eu realizava, era completamente diferente. E eu oferecia algo que fazia as clientes se sentirem muito bem, se sentirem únicas. Até tentavam, mas ninguém conseguia copiar. E aí eu
cada vez mais me tornando referência, porque eu tinha, com o tempo, percebido como era o perfil de cada uma dessas clientes e que a qualidade do clássico fio a fio era inconfundível, além dele ter um valor agregado muito personalizado, entendeu? Ele acabava tendo um custo mais alto, mas isso para elas não importava, porque não era só um clássico fio a fio que fazia diferença, era o jeito que eu fazia e era o que eu criava para cada mulher que se sentava na minha maca, e foi isso que me permitiu crescer. E quando você entende como fazer do jeito certo, você vai se destacar de qualquer forma, não importa onde você esteja, se seja numa cidade pequena ou se seja numa cidade grande, se seja só num bairro ou se seja em uma outra localização, entendeu? E aí chegou a tal ponto que começaram a me convidar para palestrar em eventos fora, em outros estados, para projetos específicos. E foi assim que eu percebi que eu tinha criado um método que não tem só a ver com uma técnica, mas assim, sempre como uma entrega de um todo que é necessário para ter um melhor resultado nesse mercado. Eu fui aprendendo por anos e anos, errando, acertando pra caramba e ao mesmo tempo sozinha, batendo cabeça, às vezes assim, sofrendo haters, que tinha as pessoas que às vezes inventavam coisas a meu respeito e eu só trabalhava. E eu fui vendo quantas mulheres incríveis elas poderiam estar vivendo do seu talento e do seu tempo para ter a sua liberdade financeira. E foi aí que eu comecei a sentir que eu podia fazer elas se desprenderem da CLT, sem você precisar ficar escrava para pegar transporte, horas, ir, voltar, chegar cansada, trabalhar para os outros e aí por diante. Porque eu passei muito por isso. E foi aí que eu comecei a ensinar outras mulheres a fazerem tudo isso. Primeiro no presencial e foi assim que elas começaram cada vez mais a ter sucesso, de se destacarem da maioria. Porque, Miglis, assim, a demanda nesse mercado, ela só cresce. E só que foi vivendo tudo isso que eu falei pra vocês que eu percebi uma coisa. A gente tem 2 perfis de leste, então a gente tem a decisão de seguir 2 caminhos. Tem um caminho que te leva para uma vida corrida, cheia de esforço, pouco reconhecimento, que é o que a gente vê acontecendo com muitas mulheres, e tem também o caminho que te leva para você ter liberdade, para você ter qualidade de vida, para você ter valorização de verdade, que é o que a gente deseja. Eu gosto de dar nome para cada caminho, sabe? E tem a ver com a forma de como você decide construir a sua carreira. De um lado eu chamo de operária de chão de fábrica. Nada contra quem é operária de chão de fábrica, mas eu tô falando em relação a lash designer, tá? Então, de um lado tem a operária de chão de fábrica e de outro lado tem a lash designer premium. Agora, deixa eu te explicar melhor quem é essa tal operária de chão de fábrica, porque a maioria das pessoas já entram no mercado achando que é tudo muito fácil. Se apaixona pelas fotos lindas e maravilhosas de cílios na internet, aquela foto produzida, e pensa, nossa, deve ser rápido de aprender, é só fazer um cursinho e tá tudo certo. Aí vai lá, faz aquele cursinho, aprende o básico do básico, muitas vezes sem nem saber que é só o básico, onde ensinam basicamente 2 técnicas, volume brasileiro e volume tecnológico, sem a educadora ter um pingo de conhecimento técnico, para exatamente mostrar para ela que o mercado é diferente, e ela acha que ela tá pronta. No final do mês, o saldo não bate com o sonho que ela teve, não bate com o que ela idealizou, sabe? Aí ela pensa assim, trabalhei tanto para eu ganhar isso. Ou, não chega cliente até mim e o que eu faço? E o pior, essa é a realidade de muita gente, essa é a realidade de muitas profissionais, que foi levada pelo caminho mais fácil, que na verdade é o único que ela conhecia, e que é o caminho mais lotado e mais saturado hoje no mercado. O volume brasileiro, ele é um fio em Y, né? E ele tem uma base um pouco que encaixa mais fácil no fio. O resultado desses cílios, quando a gente preenche, ele é bem cheio, mas ele é pesado. Como se parecesse assim um todo. Bate o olho e você percebe que é uma extensão de cílios na hora. E o fio tecnológico é a mesma coisa. A diferença é que ele tem mais quantidade de fios e assim, eles vêm todos prontos na caixinha, eles são preparados. E agora, quem tá querendo começar logo, isso pode até parecer ótimo, porque você já acha que vai aprender rápido, que vai fazer rápido, só que, mesmo que ela nem saiba explicar, ela sente que os cílios, às vezes, não foi feito para ela, entendeu? Então, sabe o que acontece? Ela vai lá, faz com você hoje. Aqui acha que é tudo normal. Daqui um mês, ela vai e ela faz com outra lash.
depois ela vai com outro a leste e depois com outra. Por quê? Não tem personalização nenhuma, tá tudo igual. Ela fica pulando de profissional por profissional, entendeu? Porque o serviço é o mesmo, não cria conexão, não cria fidelidade. E agora imagina, você atendendo 8, 9, 10 pessoas em um dia e não conseguir ganhar direito, e daí você fica correndo feito uma louca para você dar conta de tudo, para no final, às vezes, a cliente ir embora e ir para outro lugar e nem voltar para manutenção. É uma sensação horrível, sabe? E eu sei disso porque eu já vi muitas meninas passarem por isso, pensando nisso, falando assim, o que eu tô fazendo de errado? Por que eu não tô conseguindo cliente? Por que as outras pessoas conseguem cliente e eu não consigo cliente? Às vezes elas chegam assim, como que você consegue tanta cliente e eu não consigo? Porque não é você que ela amou, foi o preço baixo que ela seguiu. Tá entendendo como o negócio pega? Eu tô te falando das mulheres que às vezes querem uma simplicidade, uma naturalidade para simplesmente elas estarem prontas. Sabe quando você vai no cabeleireiro e você pede para fazer um corte em camadas, mas aí o profissional, ele olha para você, ele realmente entende do que ele tá fazendo e ele olha para você e diz assim, olha, o formato do seu rosto é desse jeito, o tipo do seu cabelo é desse jeito, o que vai valorizar ainda mais a sua beleza é um corte long bob, que é um corte que ele vai assim meio de cima para baixo. E aí você confia, porque você sente que ele te escutou, você sente que ele analisou e ele entendeu o que você queria e você sabe que ele é profissional naquilo. E às vezes é até melhor do que você mesma queria e você nem sabia explicar. Com a Lash Designer Premium é a mesma coisa. Não basta só colar fiozinhos certinhos. Não, uma Lash Designer Premium, ela ouve, ela enxerga, ela personaliza, ela entende o que cada cliente precisa, mesmo quando a própria cliente ainda nem sabe direito explicar. Às vezes a cliente chega querendo aquele famoso efeito gatinho que ela viu no Instagram. Mas aí a Lash Designer Premium, ela olha e percebe o formato do rosto dela e fala assim, olha, um efeito esquilo vai valorizar ainda mais o seu olhar. Vai ficar mais bonito, vai ficar mais natural e vai dar o realce que você está desejando. E aí, com muito carinho, ela orientando essa cliente, ela vai juntando a personalização com a técnica certa e a entrega exatamente que ela vai fazer com que a cliente se sinta mais linda, mais confiante. Tá vendo essa foto aqui? Como o olhar ficou mais suave, mais equilibrado? Isso é qualidade. Isso é como a Lash Designer Premium faz. Ela sabe os padrões e ela cria um olhar único para cada mulher. E é por isso que uma Lash Designer Premium ela é tão valorizada. Porque ela não entrega só uns cílios bonitos, ela entrega autoestima. Então é lógico que a demanda desse mercado só está aumentando. E a profissional que trabalha com isso está recebendo cada vez mais. Ela está ganhando o dobro do que as outras profissionais geralmente estão ganhando. E eu sei que pode ter passado na sua cabeça agora. Ah, mas deve ser muito mais trabalhoso isso, né? Nossa, deve ser muito mais difícil. Só que pensa comigo. A operária geralmente precisa atender 6, 7, 8, 9, 10 clientes num dia, sem parar. Agora, quando você escolhe ser uma Lash Designer Premium, é outra história. Porque, por exemplo, numa cidade pequena, por exemplo, aqui, Lins, já dá para cobrar uma média de 200, 250 reais a aplicação de um clássico fio a fio. E numa manutenção, 205 reais. Agora, bora fazer um cálculozinho bem rápido comigo? Simular que em um mês você vai só fazer manutenção, tá bom? E o que é quase impossível, porque a gente sempre vai fazer aplicação, vai ter cliente nova, vai ter manutenção, como eu falei, entendeu? Elas vão pagar uma média de 250 e aí por diante. Mas vamos simplificar, vamos colocar só o preço de manutenção, porque isso pode variar também. E a gente vai trabalhar uma média de 6 horas no dia. Aí a gente vai atender 3 clientes no dia, 2 horas cada cliente, tá? Então, 3 vezes 205 reais, que é o preço da manutenção, dá um total de 615 reais em um único dia. Vezes 5 dias da semana, dá 3.000 reais e 75. Vezes 4 semanas por mês, dá 12.300 reais. Então, você atendendo só 3 clientes por 6 horinhas em dia comercial, só com as manutenções, você já consegue faturar mais de 10.000 reais por mês. Agora segura essa.
Se você tá numa cidade grande, tipo São Paulo, você consegue cobrar um pouco mais. Vamos falar que o valor de uma aplicação pode ser R$ 380. Essa foi uma média que eu pesquisei por lá, tá? E a manutenção sai por uma média de R$ 350. Olha só a tabelinha de preços que eu trouxe aqui para vocês verem. Que eu cheguei a encontrar procedimentos de classe perfil por até R$ 800. Então eu tô mostrando uma média para vocês, tá? Uma média de Lins e uma média de uma tabela de São Paulo, não tendo procedimento de R$ 800. 3 clientes por valor de R$ 350 dá R$ 1.050 por dia, vezes 5 dias na semana, dá R$ 5.250 por semana, vezes 4 semanas no mês, você fatura R$ 21 mil só nas manutenções. Você tá vendo a diferença? Mesmo em cidade pequena, você já pode cobrar super bem. Já em cidade grande, melhor ainda, porque não tem concorrência. Por quê? São poucas as profissionais que fazem, se tem profissionais que fazem. E se você faz, você tem um diferencial. E tem outro ponto que faz toda a diferença. Quando você faz um clássico fio a fio do jeito certo, o tempo entre as manutenções também é muito maior. Por quê? Pode ser a cada 21 dias e tem cliente que às vezes tem uma retenção tão maravilhosa que ela pode fazer uma vez por mês. E aí, em vez de você cobrar valor de manutenção, você vai cobrar valor de aplicação. E nisso você vai conseguir atender uma cliente a mais no mês como aplicação. Você tem menos trabalho, entendeu? Você tem mais qualidade de procedimento. A cliente vai amar isso. Você fica sendo mais reconhecida pelo seu trabalho e você tem mais tempo livre para curtir sua vida, para fazer todas as outras coisas. Para, se for preciso, acompanhar seu filho no colégio, ir numa reunião, fazer o que quer que seja, uma reunião de amigas. Ela não vai trocar você por ninguém. Ela vai virar sua fã, ela vai virar sua cliente fiel e ela vai te indicar para as amigas dela ao mesmo tempo. Porque enquanto a operária de chão de fábrica tá lá se matando para fazer a mesma coisa que todo mundo tá fazendo, você tá sendo uma lash designer premium, porque você tá tendo um trabalho totalmente diferente. E é assim que você constrói uma agenda forte, sólida e cobrando o que você realmente merece. Agora, deixa eu resumir e explicar melhor as 3 coisas que vão fazer toda a diferença e as clientes de alto padrão valorizam e, por isso, elas vão ser suas clientes que pagam melhor, que são fiéis e que trazem as amigas. E eu não tô falando só de cliente rica, eu tenho que toda hora falar isso para vocês. São clientes que valorizam o seu trabalho e prezam por qualidade. Porque se você entender isso e se você souber como colocar na prática, você vai sair na frente de 90% das pessoas que estão começando como lash designer do mesmo jeito. Primeira coisa, o tempo de aplicação. A cliente de alto padrão, ela valoriza o tempo dela. Eu tenho cliente que às vezes realiza o procedimento e quer ficar dormindo um pouco mais e tá tudo bem, ela tá no tempo dela. Ela não quer que você faça um procedimento corrido e mal feito, ela quer uma qualidade. Na extensão de cílios de alto padrão, você faz atendimento de cerca de 2 horas. Você atende 2 ou 3 clientes por dia, você que vai determinar, e mesmo assim você fatura mais de R$ 10 mil no mês, trabalhando só 6 horinhas por dia. Segunda coisa, o tempo entre as manutenções é outra coisa. Elas valorizam muito a praticidade e, ao mesmo tempo, elas vão querer ficar toda semana voltando para o estúdio, elas não vão. Então, ela vai ter um procedimento realmente diferente. E quando você faz um trabalho do jeito certo, a manutenção só precisa acontecer a cada 21 dias. Enquanto melhor o seu trabalho, mais fios ela mantém até a próxima visita. Às vezes, ela vai vir a cada 30 dias fazer o procedimento e tá tudo bem, você vai ganhar mais. Isso vai dar mais tranquilidade para ela e para você também. Terceira coisa, o resultado final. Ela quer se olhar no espelho e ver um olhar leve, ela quer ver um olhar elegante, natural, é a técnica de naturalidade. E isso é uma coisa que nunca sai de moda. Uma coisa feita sob medida pro rosto dela. Eu tenho clientes que vêm de São Paulo para fazer procedimento comigo, de Londrina para fazer procedimento comigo, e ela fala assim: Lara, não tem como fazer procedimento com outra profissional, o seu trabalho é diferente. E vocês podem fazer a mesma coisa. Talvez agora você já esteja aí pensando, tá, mas se tudo isso é tão incrível, tão transformador, por que ninguém ensina isso, Lara? É porque a maioria das profissionais nunca nem pararam para pensar nisso. Nunca pararam para pensar nas vantagens da personalização de cílios da cliente.
A maioria aprendeu só aquele básico que eu falei lá atrás. E se tem alguma leste por aqui que ainda faz tudo isso que eu falei hoje, ela tá guardando para si mesma. E ela não ensina porque ela quer continuar sendo a única a cobrar mais caro, a ter a agenda cheia e a fidelizar os clientes só para ela. E foi exatamente por isso que depois de eu bater muito a cabeça, eu criei 5 procedimentos diferentes dentro só da técnica clássica fio a fio. Ou seja, eu peguei um tipo de fio, que é o fio da técnica clássica fio a fio, porque o clássico fio a fio é a única técnica que te permite realmente personalizar, e eu criei 5 procedimentos. Esses 5 procedimentos, eles nasceram na prática da minha vivência com cada tipo de cliente, com cada formato de olho, foi testado, foi ajustado, foi aprovado, virou parte dos meus atendimentos e virou parte do meu método. Eu tenho certeza que você entendeu que existem 2 caminhos, né? Que tem um caminho que parece ser mais fácil no começo, mas que acaba te deixando presa, exausta, desvalorizada, sem tempo para curtir você, sem tempo para curtir a família, sem tempo para fazer nada. E o outro caminho que é mais leve, mais estratégico, onde você cresce com segurança, sendo bem paga e reconhecida pelo seu talento. Na próxima aula você vai entender a diferença de cada um desses 5 procedimentos que eu criei dentro da técnica clássica fio a fio para você usar a melhor opção para cada cliente. Você também vai aprender o que é o shape, porque ele muda totalmente o resultado do final do olhar da sua cliente. Eu vou te mostrar na prática como eu personalizo o shape real no olho de uma cliente. E você vai entender por que eu consigo fazer tantas iniciantes se sentirem seguras desde os primeiros atendimentos. Você vai sair da próxima aula com uma visão muito mais clara sobre o que é esse caminho certo que eu tanto falo e o caminho certo para você começar. Que você já vai começar se valorizando, que você já vai começar compreendendo que você é uma profissional diferente. Então faz assim, ó. Entra aqui embaixo no link da comunidade do evento no Facebook. É por lá que eu respondo todas as dúvidas de vocês. Eu acompanho tudo que vocês estão vivendo, tudo que vocês estão falando, exatamente para vocês terem uma visão diferente, vocês serem profissionais diferentes. E já entra também no grupo do WhatsApp, que ele é silencioso e só tem recado importante para você exatamente não perder nada. E marca aí no calendário, que a nossa próxima aula vai no ar na quarta-feira, dia 7. Se você quiser reassistir essa aula novamente, você pode reassistir. E eu espero vocês no dia 7. Vai ser muito especial. Combinado? Eu quero ver vocês sendo Lash Designers Premium. Certo? Que faturam mais de 10 mil reais por mês com cílios de alto padrão, trabalhando só 6 horas por dia. Espero vocês. Beijo. Até a próxima.